Gênesis capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Deixa a Bíblia aberta, irmãos. Deus seja louvado nesta reunião, na simplicidade da reunião. É própria a palavra da oração do irmão, a promessa que nós cremos, que não é meramente uma expressão nossa, religiosa. É o Senhor que garante: onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali estou presente no meu Deus. Então essa reunião aqui, ou a reunião em casa, até quando o casal ora, quando a família ora, invoca o nome do Senhor em dois ou três, o Senhor está ali, e o Senhor garante. E nós temos que aprender a viver essa promessa e tocar o Espírito do Senhor na reunião. Dois ou três é dois ou três, mas no nome dele, ele sendo o assunto, ele sendo o centro, ele sendo a glorificação, ele sendo a motivação, ele sendo a adoração, ele sendo engrandecido, ele sendo adorado. Isso quer dizer no nome dele, não é meramente uma expressão bíblica, é vida. Ele que falou, e o Senhor está conosco. Vamos tocar o Espírito do Senhor nesta reunião, irmãos, e vamos sair daqui renovados, receber algo, não questionando a palavra, abrindo o coração para a palavra, recebendo a palavra. O Salmo 119, 11 fala: escondi a tua palavra, não é na mente, escondi a tua palavra no coração, no meu coração, para não pecar contra ti. E lá em Mateus 6 o Senhor fala: porque a boca fala do que está cheio o coração. Se nosso coração estiver cheio da palavra, as expressões serão a palavra. É impossível alguém falar palavras maldosas, odiosas, malignas, se tem a palavra no coração. Que saia louvor e glorificação ao Senhor. Então esperamos que nessa palavra sejamos edificados, porque a ministração é vida, o Senhor é vida. Que o Senhor nos dê capacidade para poder transmitir a palavra, e a palavra entrar no Espírito, tocar o coração, e ao sair deste local de reunião, sair daqui alegres, como foi orado, a lavagem pela purificação pela água da palavra, 5:26 de Efésios. Então quando nós abrimos o coração, a palavra de Deus lava, a palavra é viva, que ela nos lave, renove nossa mente, renove nossas forças, que possamos olhar para Cristo, autor e consumador da fé, como diz Hebreus 12:2, e não olhar para as circunstâncias da vida. Quando cantávamos essa canção, Te Louvarei, já lembro do nosso irmão ancião, que fez 79 anos, né, que pegou Covid lá em Barra Velha, e ele disse, passando mal 10 dias, imagina um idoso, 79 anos, febre, mal, a esposa perdeu o paladar, sofrimento na casa, e ele, um homem que louva a Deus, ele disse que começou a louvar, quando ele cantou essa canção, Te louvarei, não importam as circunstâncias, ele falou que começou a falar em línguas, sentia a presença de Deus, e aquela febre foi como foi tirada com a mão, e ele foi curado ali, e ele disse, Pai, eu sabia que o Senhor ia me curar, aleluia, e o Pai o curou, Deus o curou, cantando, porque não cantava da boca para fora, cantava do coração. Estou te louvando, vê? Se ele cantasse da boca para fora não acontecia nada. Te louvarei, não importa a circunstância. Estava ali com aquela febre 10 dias sofrendo, e aquilo foi como tirar com a mão. Ele testemunha, e quando ele toca nesse assunto, fala com lágrimas, e logo Deus já curou a esposa, sarou, libertou, porque ele não muda, ele é Deus. E ele disse, Pai, obrigado, porque eu sabia que tu ia me curar. Obrigado, Senhor. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Então, quando é da boca para fora, nada acontece, mas quando sai do coração, a oração, o louvor, quando alguém ministra a palavra para alguém com vida, de coração, algo acontece. Deus é glorificado, a palavra é engrandecida, e o Senhor semeia a bênção. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Deixa a Bíblia aberta, porque nós vamos tocar em assunto aqui de vida. Então formou o Senhor
Você crê nisso? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha, plantou, ele é o agricultor. Ele é o agricultor, ele plantou. Eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, o agricultor. João 15:1. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E o solo fez o Senhor Deus do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, a palavra que veio ao meu coração toda semana é a semente a mensagem de Gênesis que rege toda a Bíblia até Apocalipse. Essas duas árvores, a árvore da vida e a árvore de conhecimento do bem e do mal. Guarda bem isso. No centro do jardim, no meio do jardim. Veja que não conseguimos nem imaginar a beleza, a grandiosidade disso. O Senhor fez. É Bíblia, é palavra. Isso são figuras, metáforas, e nós vamos entender essas figuras no Espírito, como diz capítulo 10 de 1 Coríntios. Então, irmão, Gênesis é o princípio, a palavra Gênesis é princípio. E o princípio que rege toda a palavra dos 66 livros da Bíblia são essas duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Você vai ver ela agindo em toda a história de Israel, dos patriarcas, até a era da graça. Nós vamos mudando aqui, é muito assunto. Gênesis capítulo 2, vamos mudar para o 15 já. 15. Gênesis 15 fala assim, ó: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Olha a ordem. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. Havia uma ordem de Deus, um mandamento: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Lendo essas duas palavras, veja, todas as árvores que o Senhor permitiu, estava lá a árvore da vida, junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, irmão, como nós somos livres, como o Senhor não empurra ninguém, como o Senhor é um Deus maravilhoso, como o Senhor espera que nós o desejamos, que nós o buscamos. Ele só deu uma ordem: de todas as árvores, todos os frutos das árvores comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, que o dia que der a comeres, morrereis. Mas estava a árvore da vida. Nós vamos ler sobre isso. Estava ali a árvore da vida. A única proibição foi de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Guarde essa palavra, irmão. Guarde essa palavra. Nós vamos mudar um pouco aqui. Vamos já para Gênesis 3. Mas, veja agora, irmãos, tem um mais, Gênesis 3, mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, olha só, olha a frase que o diabo coloca agora:
não comereis de toda a árvore do jardim? Vendo aqui a colocação, a tentação, como vem o tentador, não comereis de toda a árvore do jardim? De toda a árvore, ele só disse de uma árvore. Ele disse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja a estratégia, irmão. Nós temos que entender que isso aqui corre a Bíblia toda. E até hoje a estratégia é a mesma, a sagacidade é a mesma. Mudar o que Deus disse, mudar a palavra. Não que ele não use a palavra, veja, não que o diabo não use a palavra, torce a palavra, acrescenta a palavra, muda a palavra. Por isso que nós sabemos, a Bíblia fala em 2 Coríntios 11, versículo 10 e 11, que o diabo se transfigura em anjo de luz, e não é de se admirar que os seus ministros do diabo se transfigurem em ministro de justiça, que prega a Bíblia. Irmão, não é que alguém pregue a Bíblia ou fala a palavra, que essa pessoa é ungida de Deus, porque toda palavra onde é acrescentada e tirada do centro da vontade de Deus é a palavra. Qual é a obra do diabo aqui? Você entender, se nós entendermos esse princípio aqui, irmão, esse princípio vai reger nossa vida. Nós vamos ser pessoas inteligentes, segundo Deus, e sábias. Veja como a mulher, ela responde o que o diabo diz. Respondeu-lhe a mulher. É claro que ele não veio com o diabo ali, com o chifre, com o rabo, veio no animal mais belo, mais sagaz, mais inteligente. Respondeu-lhe a mulher, o que a mulher respondeu para ele na tentação? Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Do fruto das árvores podemos comer. Todas as árvores, inclusive a árvore da vida, estava lá no centro. Aí o que ela disse? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, no fruto, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Para começar, irmão, cristão, filho de Deus, não tem nem que estar ouvindo vozes estranhas. Mas ela conversou, e Paulo usa essa palavra em 2 Coríntios 11, 3. Paulo fala para a igreja, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, seja corrompida as vossas mentes, conhecimento, as vossas mentes, e vos aparteis da simplicidade e da pureza devido a Cristo, a árvore da vida. E olha, irmãos, que outra mulher foi como Eva e como Adão? Que pessoas como esse casal pisou na terra? Somente o Senhor Jesus, irmão. Nele não houve pecado, porque ele é semente da mulher. Mas esse casal foi formado pela própria mão de Deus. Olha que pureza, santidade. Eclesiastes diz, Deus fez o homem bom, mas ele escolheu caminhos perversos. Então Deus fez o homem bom. Não havia pecado, não havia maldade, não havia nada. Havia vida. Havia coisas inimagináveis, que era esse homem chamado Adão. É além da nossa imaginação. Não havia queda, não havia pecado, não havia morte, não havia doença, não havia dor. Havia longevidade, havia vida. Mas veja, irmãos, como a mensagem aqui é como a tentação. Qual é a tentação? É sempre nos tirar do centro da vontade de Deus. Nos tirar da vontade de Deus é nos tirar da vida. Vamos falar sobre isso. Continuando. Porque, olha o que o diabo fala em 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Olha a palavra agora. E árvore desejável para dar conhecimento, para dar entendimento.
Tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, fim de tarde, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, e perguntou: onde estás? Essa voz soa até hoje: onde estás? Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja o que é o pecado, irmão, já traz medo, perde a comunhão com Deus. Agora aquela voz agradável, santa, que tem comunhão, se torna terrível, traz medo. Isso é o pecado. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: veja, um animal lindo, maravilhoso, belo. Olha o que acontece agora. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Pó. Nós sabemos que a serpente não se alimenta de pó. Pó é o homem que foi feito do pó. A serpente se alimenta da carne. Saindo da presença de Deus, vivermos na carne e alimentaremos a serpente. Aí o Senhor fala: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade entre a descendência da mulher. Quem é o descendente da mulher? Quem viria? Cristo é o descendente da mulher, que feriria o diabo na cruz e lá o venceu. Bendito é o nome do Senhor. Escuta, irmão. E a mulher disse, ele disse para a mulher: multiplicarei sobre modo os teus sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, o teu desejo será para teu marido e ele te governará. E a Adão ele disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó. Viu? A serpente come pó. Tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e o quê? Também tome do quê? Da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Agora que ele está caído, ele não podia tomar essa árvore, mas ele podia comer antes de cair. Estava lá, essa árvore não era proibida. Ele viveria eternamente se comer dessa árvore. É o meu assunto, nosso assunto. E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins. Olha o que Deus fez: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia, para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos e irmãs, esse é o princípio que rege toda a palavra de Deus. A árvore da vida e a árvore de conhecimento do bem e do mal. Veja, não é a árvore do conhecimento do mal. E veja a estratégia é
separar o homem de Deus, se tornar independente. Vou usar exemplos aqui, irmão. Quando uma pessoa se instrui, humanamente falando, ela se instrui, ela se torna independente. Seja no ensino médio, fundamental, médio, curso superior, alguém instrui, depois de ser instruído, ele não fica mais dependendo de quem o instrui. Um aluno aprende de um professor, humanamente falando, sobre conhecimento. Ele aprende, mas ficar ali com a professora ou professor a vida toda. Ele recebe o conhecimento e se torna independente. Todo conhecimento torna a pessoa independente. Você está entendendo aqui, irmão? Qual é a estratégia? Enquanto que a vida é dependente, o conhecimento torna a pessoa independente, mas a vida torna a pessoa dependente. Alguém já viu falar sobre um curso de respirar? Ou alguém pode dizer, olha, eu já tenho 60 anos, já respirei demais, eu não preciso mais respirar? Não, ele é dependente da vida. Estou usando um exemplo aqui. Louvado seja Deus. Quanto mais conhecimento, o conhecimento sem a vida de Deus separa-nos do centro que é Cristo. E essa é a obra, nos tornar independente de Deus. Essa é a estratégia. Eu posso estar pregando hoje aqui, e o Senhor pode estar longe de mim, pode estar lá onde Ele está, no terceiro céu, e eu com conhecimento posso pregar durante toda a minha vida. A obra pode crescer, mas não quer dizer que isso traz a vida. O conhecimento traz o que, irmão? Dependência. Por isso que a palavra fala lá no capítulo 8, versículo 1 do livro de 1 Coríntios. O que diz a palavra lá? Alguém lembra? A letra, conhecimento, a letra mata. A letra mata. Mas o amor edifica. E o que é o amor? 1 João 4,8 fala, Deus é amor, é a vida de Deus em nós. O que vai edificar é a vida. Se eu parar de respirar, eu dependo da vida. Se eu parar de respirar, eu morro. É isso que simboliza isso aqui. A obra do adversário é tirar o homem da dependência de Deus. Ser independente, cheio de conhecimento. Você pode ver, quanto mais conhecimento, mais distância de Deus, mais longe da centralidade. Capítulo 1 do livro de 1 Coríntios, capítulo 2 fala, irmãos, não são muitos os sábios, inteligentes e nobres que são chamados, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, as pequenas para confundir as grandes. Aleluia. Capítulo 11 do livro de Mateus, o Senhor Jesus fala, versículo 26, alegrou-se o Senhor no Espírito Santo, o Senhor Jesus na terra, alegrou-se no Espírito Santo e disse, Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve, ó Pai. Ninguém pode revelar o Pai senão o Filho senão o Pai. Bendito é o nome do Senhor. Então não é a inteligência humana, a sabedoria, irmão. Você pode ver, de onde vem o questionamento de Deus, da existência de Deus, da vinda de Cristo, da encarnação de Cristo, nascimento do Senhor, através do instrumento que Deus usou, Maria, sem que o homem tocasse, coberta pelo Espírito Santo, é questionada pela inteligência do homem. Essa é a obra que rege o mundo. Por isso que a palavra diz que o mundo inteiro jaz no maligno, 1 João 5,19. Toda a organização do mundo, toda essa inteligência do mundo, ela tem um princípio satânico que separa de Deus, até a religião. Porque as pessoas acham que um homem só pode conhecer Deus, ter compreensão pela sua inteligência, porque tem curso superior, fez faculdade de teologia, tem pós-graduação, viajou para Roma, viajou para Jerusalém. Irmãos, Deus se revela aos simples,
Deus é vida, a vida de Deus está em Cristo, Cristo é a vida, Cristo está na simplicidade, Cristo quer ser tocado, Cristo quer ser amado, Cristo quer ser nosso alimento como a árvore da vida. Aí nós entendemos o capítulo 7, 13 e 14 de Mateus, quando o Senhor diz: cuidai por entrar pela porta estreita, larga é a porta que leva à perdição, e muitos que entram por ela, mas como é estreito o caminho que leva à vida, poucos é que entram por ela. Não está falando de perdição ali, está falando que para entrar no caminho da vida, que é o próprio Cristo, nós temos que entrar pela porta estreita, a porta de renúncia de toda essa coisa, desse conhecimento do mundo, e depender de Cristo. Cristo é vida, aleluia. Que adianta o conhecimento bíblico, o conhecimento de tantas coisas, e se a pessoa vazia, sem a vida? Cristo disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João 10,10, essa vida é no nosso espírito. Oh, que possamos tocar na árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Se Adão comesse da árvore da vida, viveria eternamente, não morreria. Mas escolheu, veja, irmão, como é o ser humano, como foram nossos pais, preferiram transgredir, pecar contra Deus. Essa é a nossa natureza. Por isso que precisava vir Cristo. Quando o homem foi lançado fora do jardim, o homem perdeu a comunhão com Deus. Aí precisava vir o segundo Adão. E Deus proveu o segundo Adão, Cristo. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo derramou seu sangue. Ele restabeleceu essa comunhão viva. Nós só podemos ter com o Pai através do Senhor Jesus Cristo. Isso através da vida, porque Ele é a própria vida eterna. Cristo é a vida eterna, Cristo é a vida eterna. Ele é a vida. 1 João 4 fala: nele está a vida. Nele estava a vida e a luz dos homens, a vida verdadeira. Fora de Cristo é morte. Fora de Cristo podemos ter conhecimento, mas morto por dentro. Melhor, irmão, não ter tanto conhecimento de tantas coisas, mas ser cheio da vida. A vida eterna já está em nós. Bendito é o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor nesta reunião, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Que Deus nos livre da desobediência, que Deus nos livre da desobediência, irmão. O que adianta a aparência de religiosidade, a aparência de cristandade, a aparência de vasto conhecimento, mas vazio por dentro, sem vida. Bendito é o nome do Senhor. Mas o que nos quebranta, irmãos, o que nos quebranta é essa palavra. Oh, por favor, tem que ler essa palavra. Se não ler, João 15, por favor, temos que ler João 15. Glória a Deus. Temos que ler João 15. Evangelho de João 15. Temos que entender, para entender mais profundamente. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia aberta. Eu estou falando aqui que nós vivemos, Senhor. Tu és a árvore da vida. Quando nós entendemos quem é a árvore da vida, que é Cristo, nosso coração se aquebranta. Senhor Jesus, tu és a árvore da vida. Orava hoje à tarde, Senhor, dá-nos o teu fruto, ó árvore da vida. Quebrantado, não tem como não se quebrantar. Acordando de madrugada, já me veio a palavra de madrugada, 4 da manhã, essa palavra aqui no capítulo 2, fui para a palavra, 4 da manhã, recebendo, quebrantado. Irmãos e irmãs, eu falo de todo o coração, feliz o homem que tem comunhão com Deus. Feliz é o homem que tem comunhão com Deus. Ser expulso do jardim, perder a comunhão com Deus, ser enganado pelo diabo, ter uma vida deprimida, uma vida de aparência, uma vida angustiada. A árvore do conhecimento é morte, mas Cristo é a árvore da vida. Cristo é que dá vida. Receba a vida nessa reunião, irmão. Se volte para o Senhor, se volte para Deus. Receba a vida verdadeira está em Cristo. Fora de Cristo não há vida. Vida está nele. A árvore da vida estava no centro do jardim, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse para comer todas as árvores, todos os frutos de árvores,
Olha a liberdade que Ele nos dá, irmão, a escolha é nossa. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comer dela morrerás. O diabo disse: Deus sabe que não morrerás. O que o irmão orou? Mortos. Como é que tu orou? Tu não orou, o irmão não orou o capítulo 2 de Provérbios? Estávamos mortos em delitos e pecados. Que morte? Adão não morreu fisicamente, não era essa morte. Ali era o rompimento da comunhão com Deus, que é a pior morte. Ele viveu anos, mas foi rompida a comunhão. Por misericórdia, Deus restabeleceu vestindo. A palavra diz que o Senhor Deus vestiu o casal com peles. Ora, porque ali já é uma figura. Ali houve a morte de um cordeiro, a morte de um animal, que é figura do Senhor Jesus Cristo. Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, que é a justiça própria do homem, e logo aquelas folhas secaram. Nossa justiça, capítulo 64, versículo 6 do livro de Isaías fala: nossa justiça é como trapo de imundícia. Nossa justiça é como trapo de imundícia. Aquela vestimenta que eles fizeram, aquele avental, feito de folhas de figo, eles não sabiam que ia secar, porque não havia morte, mas secou. Essa é a justiça do homem. O homem tenta se cobrir, mas o Senhor, quando voltamos para Cristo, o cordeiro que foi morto, a pele ali simboliza o quê? Cristo como nossa justiça. A nossa vestimenta é Cristo como nossa justiça. Deus fez de Cristo nossa justiça. 1 Coríntios 1,30. Irmão, fora de Cristo não há justiça, Ele é a nossa justiça. Essa é a vestimenta. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, a árvore, as duas árvores estavam ali. Veja como o Senhor, irmão, está aqui a prova que o Senhor espera que eu e você não vá comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até hoje. Mas que coma da árvore da vida, a liberdade que Deus nos dá. Como o Senhor não amarra ninguém. A religião é que aprisiona, a religião é que amarra, mas Cristo é vida. O Senhor deseja que nós venhamos a Ele, irmão, voluntariamente o amamos, o amemos. Ninguém me força a acordar de madrugada, ninguém me força a ter o meu quarto de oração secreto, ninguém me força a ler a Bíblia. Triste é quando perde o desejo de comunhão na palavra, na oração, e não sente mais Deus. Já está se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é certo, isso é errado. Nós vamos ser conduzidos pela vida, a vida no nosso interior e a vida do Espírito. João 15, olha lá, ó. Olha o que nós lemos lá, está aqui agora, ó. João 15 fala o quê? Eu sou a videira verdadeira, lá, e meu pai é o agricultor. O Senhor plantou o jardim, Ele é o agricultor, e aqui me fala que Ele é a videira verdadeira, e o pai é o lavrador. Irmão, olha aqui, ó, eu sou a videira verdadeira. Então quem é a árvore da vida de Gênesis 2, de Gênesis 3? Quem é essa? Quem era essa árvore? Essa árvore nos aquebranta, irmão. Estava lá a videira como figura de Cristo. Oh! E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é difícil pegar o fruto. Porque quem estuda aqui sabe o que eu estou falando. Qualquer um pode ter o ensino fundamental, o ensino médio, mas chegar ao curso superior, pós-graduação, o conhecimento, para galgar conhecimento, humanamente falando, não é difícil. Então essa árvore é difícil chegar nela. Mas o homem preferiu comer aquela árvore para se separar de Deus, para ter uma vida independente de Deus. Isso rege a humanidade hoje. Os homens são independentes de Deus, até a religião. Porque não há vida, não há expressão de vida, não há mudança de vida. A árvore da vida, o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira. Ele é a árvore da vida. Agora olha a videira, irmão. A videira qualquer um vem. A videira qualquer um tem acesso. A videira qualquer um se alimenta. O Senhor é acessível. Oh, te amamos, Senhor Jesus Cristo. Nele não há barreiras, nele não há formalidade, nele há simplicidade. A obra do diabo nos separar da pureza devido a Cristo.
essa pureza, esse conhecimento, essa simplicidade, que alguém diz: Senhor Jesus, oh irmãos, sentado na cama, oh Senhor, não tem como não sentir Ele de joelho andando na rua. É a árvore da vida, é a árvore que tem acesso. Quando nós invocamos o Senhor, a palavra diz que o Senhor está perto dos que invocam em verdade. Quando falamos Senhor Jesus, já sentimos o seu Espírito Santo, já sentimos a sua vida. Ali não tem lugar para pecado, não tem lugar para raiva, não tem lugar para depressão, lugar para desânimo. Ali a vida, Cristo é a nossa vida, e essa vida está em nosso espírito. Adão perdeu, caiu em pecado, e quando o homem não tem Cristo, ele está separado. Essa morte é a separação de Deus. Pode rezar, pode orar, mas não sente Deus, porque está morto em delito e pecado. Quando ele recebe Cristo, volta para Cristo, é vivificado o seu espírito ressuscita. Por isso que as pessoas mudam de vida, eles chamam: mudou de religião, agora virou isso, virou aquilo. Irmão, isso não muda ninguém, virar de religião, isso é proselitismo. Quem muda de vida é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós encontramos Cristo, nós não trocamos Ele por mais nada. Quem verdadeiramente encontrou Cristo sabe o que estou falando, irmão. Quem verdadeiramente experimentou Cristo, quem verdadeiramente recebeu Cristo, a vida de Cristo, o perdão de Cristo, e chorou amargamente pelos seus pecados como fruto de arrependimento. A pessoa verdadeira que recebe Cristo, ele se arrepende, a choro, a dor, a fruto de arrependimento. Ele tem Cristo. E Satanás, o diabo, ele vem da mesma forma, a velha serpente, com sagacidade, com toda esperteza, para tirar eu e você da centralidade de Cristo, para se nos tornarmos pessoas independentes de Cristo. Oh irmão, não seja independente de Cristo, você vai morrer espiritualmente. As pessoas mortas espiritualmente são pessoas independentes de Cristo. Eu faço o que eu quero, vou onde quero, o Senhor não me manda. Cristo é o meu Senhor, Cristo é meu Salvador, Cristo é a minha vida. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é agricultor. Olha agora, irmão, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha o versículo 3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha a palavra agora, o 4, irmão. Depender de Cristo é isso aqui, ó: permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Dependência de Cristo, irmão. A independência é morte, a dependência é vida. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, sem mim não podeis servir a Deus. Sem mim não há vida, sem mim não há paz, sem mim não há salvação. E a palavra diz, irmão, que o Senhor poda a videira. Nós estamos ligados na videira que é Cristo. É da videira que sai, do tronco da videira que sai a seiva dos ramos. Por isso que o Senhor vem podando. Oh, bendito aquele que passa pela poda de Deus. Pode ser ter uma palavra até, eu não faço doutrina disso. Essa pandemia, o que está fazendo essa pandemia nessa época? Poda é agora, poda. A palavra diz que é podado, tirado fora aquele que não dá fruto, irmão. Não é para lançar no inferno, não é para lançar na perdição, mas ele é cortado fora, porque o Senhor, a videira, quando começa a crescer aqueles ramos exageradamente, é desperdício de seiva, não vai dar fruto, e para conter a seiva tem que podar, e o Senhor nos poda, permanecer nele. É eu que tenho que querer, você tem que querer, ninguém é obrigado a permanecer nele. Eu posso tornar um conhecedor, um conhecimento profundo, mas não estou nele, não permaneço nele. Eu sou um mero religioso superficial, irmão.
A palavra diz que o Senhor poda. Essa pandemia é uma poda. Quantas pessoas morreram na fé? Quantas pessoas se desviaram da fé? Quantas pessoas se perderam na fé? Quantas pessoas desviaram do caminho nessa poda? É a poda. O versículo diz assim, o versículo 6: se alguém não permanecer em mim, está vendo como é opcional, irmão? É a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida é opcional. Você não é obrigado a permanecer, mas o preço vai ser caro lá na frente. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, e apanham e o lançam no fogo e queimam. Irmão, o que é isso aqui? Não é fogo eterno, fogo do inferno. Quando é podado, e tirado, e cortado, passa pelo fogo. Tanta aflição desnecessária. Fogo aqui é aflição, é desespero. Que está fora, está seco. Oh, quando o Senhor estava indo para a cruz, e lamentava e chorava, dizia o quê? Oh, o Senhor disse: não chorais por mim. Se fizeram isso ao lenho verde, como não farão com o lenho seco? Nós somos o lenho seco, a madeira seca. Ele é o lenho verde, nele está a seiva, nele está a vida. Ele sofreu, nós sofreremos, nós pagaremos o preço por seguir a Ele. Esse é o caminho estreito, entrar pela porta estreita, é opcional. O Senhor não diz entra, mas na porta estreita está a vida. A porta estreita, o caminho estreito é essa renúncia maligna, esse mundo maligno, dos pecados virtuais que estão matando as pessoas. O que mais mata hoje é os pecados virtuais, e os pregadores dizem que isso não é pecado, porque não está lá pessoalmente se relacionando, mas os pecados virtuais, o Senhor Jesus diz para o homem que ora para uma mulher: eu deseja, é o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, incontrolável, já tutelou com ela. E o diabo diz: não faz mal, isso não é pecado, e diz: isso é um exagero. Ele quer me tirar do centro, te tirar do centro. Ele quer que você se torne uma pessoa independente, faça o que queira, mas tenha conduzido pela vida. Quando toca em coisas erradas, quando toca no pecado sério, aleluia, oh, bendito é o nome do Senhor, porque a vida, eu não quero perder essa vida, eu não quero ser lançado fora, eu quero frutificar, se alimentar, porque Ele é a videira verdadeira, Ele é a árvore da vida. Bendito é o nome do Senhor. Essa palavra venha nortear nossas vidas, irmão. Fora de Cristo a morte, mesmo que tenha conhecimento do bem e do mal, é morte. O fim dela, o Senhor disse: comerdes, morrereis. Mas se comermos da árvore da vida, viveremos eternamente, porque Ele é a própria vida eterna. Aleluia. Capítulo 5, versículo 21 de 1 João fala, 20 e 21 fala: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Senhor Jesus. João 15, 7, para encerrar: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Isso já está ligado à videira, irmão. Quem está ligado à videira, ligado a Cristo, alimentando de Cristo, recebendo Cristo, a seiva da vida, que é o Espírito Santo no seu espírito, ele vai orar agora, não o que ele quer. Aqui, pedireis o que quiserdes, não é o pedir egoísta, carnal, para se aparecer, para ter bens, riqueza, como ensina essa doutrina maligna da prosperidade. Aqui você vai orar segundo a vontade de Deus. Pedireis o que quiserdes. O que quiserdes aqui é a seiva, é o Espírito Santo nos levando a pedir de forma correta e orar de forma certa, que vai glorificar o Senhor para toda a eternidade. O maligno diz assim: olha, prospere, seja independente, tenha riqueza, tenha poder, apareça, seja o melhor. Oh, mas a vida aqui passa já, a vida aqui é passageira. Nada trouxemos desse mundo, nada podemos levar dele, tendo com que comer, com que vestir, estejais contentes para viver nessa vida. 1 Timóteo 6,7. Agora a vida é eterna. Oh, bendito o nome do Senhor, Ele é a vida eterna. Para encerrar, irmãos, tem mais assunto aqui, mas eu quero dar um Apocalipse.
Lá no último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7. Podia começar a pregar agora. Agora poderia começar a pregar sinceramente, de coração. Agora começaria a pregar, capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse, irmãos. Fala o que? Lê a palavra. O que diz a palavra? Lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Sabe, que mistério. O Senhor fala aqui que o que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei que coma. Veja, lá na frente vai acontecer isso, irmão. Mas quem é o vencedor aqui? O vencedor é aquele que permanece nele. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Quem é que permanece? Não é um super-herói, o herói da fé, como falo aí. Não, irmão. Aqui o vencedor é o que permanece nele, na simplicidade dele, que toca ele, que está nele, na palavra dele, e a palavra dele está em nós. Esse vencerá. E a palavra manda ter ouvidos, não é ter orelha. Viu, irmão? Não é esse ouvido aqui que você aprende numa escola, numa faculdade, aprende de alguém. Não é esse ouvido aqui que aprende conhecimento e tem separação de Deus, independência de Deus. Não é esse ouvido aqui. A palavra fala do ouvido do coração, capítulo 3 do livro de 7, 8 do livro de Efésios, fala do ouvido do coração. Aqui, não é esse ouvido aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, é maiúsculo, o Espírito Santo diz à igreja, nós, o corpo de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, o que permanece nele, o que frutifica nele, o que ama a ele, dar-lhe-ei que coma da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Está vendo que esse paraíso é real? E esta árvore da vida, que é o próprio Cristo, que Deus abra o nosso entendimento. O que é usufruir de Cristo, se alimentar de Cristo, receber Cristo, estar nele. Cristo é vida, Cristo não é religião, Cristo não é uma imagem. Irmãos, em nome de Jesus, tem que falar isso, falei na live ontem. Eles estão defendendo símbolos religiosos. Algumas mulheres falam, desculpa, eu tenho que falar isso, irmão. Lá numa cruz, numa denominação, numa religião, lá eles vendo as mulheres lá de madrugada numa cruz. Agora vão processar essas mulheres que estavam violando símbolos religiosos. Isso não existe, irmão. Claro que é vândalo, mas não existe símbolo religioso, irmão. O cristianismo não tem símbolo, tem que falar com autoridade. Essa praga tem que cair, essas coisas que os homens inventam. A cruz é maldição, a cruz nunca foi símbolo de cristianismo. Pelo amor de Deus, irmão. Alguém morre numa forca, eu vou pegar aquela forca, vou ficar adorando os leis, idolatrando uma forca, uma corda. Alguém leva um tiro de fuzil, eu vou guardar esse fuzil lá na minha casa, vou botar no estante. O que eu estou falando, irmão? A Bíblia fala que Jesus Cristo se fez maldição por nós na cruz, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz é maldição, irmão, e o Senhor se fez maldito naquela cruz. Gálatas 3,13, para nos livrar da maldição eterna e nos dar vida. Aleluia. Símbolo religioso, símbolo não sei do que, símbolo, irmão, Cristo é o cabeça, Ele é o centro, Ele, se é símbolo, não existe símbolo, Cristo é Cristo. Temos que pregar Cristo e viver Cristo, e sair dessas coisas religiosas que os homens inventam. É fogo, é a pomba, é a cor branca, símbolo do cristianismo, é o peixinho, paz. Sai dessas coisas lorotas que os homens inventam. Cristo é vida, não é símbolo, tocar coisa, paninho, cruzinha, peixinho, botar símbolozinho pendurado no peito, no carro. Irmão, saia dessas crendices malignas. Jesus é vida, a vida não está no interior, a vida está em nosso espírito, em nosso interior. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Essa é a palavra. Coisas, símbolos, coisas exteriores, esse é o conhecimento da independência, irmão. Nosso conhecimento tem que ser do Espírito. Bendito é o nome do Senhor.
Irmãos, quer ver que uma árvore da vida, ela vai lá no fim da Bíblia? Eu também tenho que ler Apocalipse 22. Eu tenho que ler isso aqui porque é tremendo isso aqui. Olha o que diz Apocalipse 22, irmão. Ei, irmãos, 22 de Apocalipse é a máxima de toda a palavra, é o fim de todas as coisas. Ó, esse último capítulo aqui é a máxima de todas as coisas. É o fim, é a máxima. O que diz, irmão? Irmão, aqui, ó, quem conhece um pouquinho de Bíblia, eu tenho que falar um pouco aqui, ó, irmãos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que traz a morte, já acaba no capítulo 20 de Apocalipse, porque a Bíblia fala que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Encerra-se tudo debaixo do fogo, do lago de fogo, no capítulo 20. Mas o 22 do fim fala o quê? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, olha a palavra, de uma margem do rio, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. No fim, olha a visão celestial do que é o fim. Irmãos, agora eu pergunto, como é que passa um rio aqui e uma árvore, ela está lá como está cá? Só pode ser a videira. Como é que a mesma árvore pode estar de um lado do rio, do outro lado do rio? É uma figura. Só pode ser a videira. A árvore da vida, eu sou a videira verdadeira. Que Deus revele esses mistérios. Bendito é o nome do Senhor. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, a vida sem Cristo é uma vida miserável. A vida sem Cristo, irmão, é uma vida cheia de conhecimento, de independência, mas longe da graça de Deus. A vida é estressada, a vida fora da comunhão com Deus, a vida é miserável. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Cristo é a nossa vida, Cristo é a vida verdadeira. Mas o Senhor manda eu escolher, manda você escolher. O Senhor não barra, o Senhor nos dá liberdade. Oh, feliz aquele que aproveita o seu tempo, que ama o Senhor, que invoca o Senhor, que tem comunhão sincera com o Senhor. Santificado é o nome de Deus. Que possamos escolher a árvore da vida, se alimentar dela, estar nela, pegado a ela, viver nela, como ramos frutíferos, onde está a seiva da vida, que é o Espírito Santo. Aleluia. Oh, a vida está em Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Santificado é o nome do Senhor.